Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura de um trecho da apostila do terceiro bimestre, capítulo 11, a partir da página 184. Então a gente vai começar a leitura daqui, capítulo 11, crosta terrestre, minerais e rochas. Página 184. Para começar, a composição das camadas da Terra. Neste capítulo, você vai aprender sobre a composição das camadas e da estrutura do planeta Terra. Vai conhecer os minerais e as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Após estudar o ar e a água, vamos estudar a litosfera. Apenas para lembrar, a camada de ar que cobre nosso planeta é a atmosfera, enquanto a camada de água que compõe os oceanos, mares, rios e lagos é a hidrosfera. O globo terrestre é formado por diversas camadas. A mais externa e solidificada é a crosta terrestre. Abaixo dela estão o manto e mais internamente o núcleo de nosso planeta. A litosfera é a camada de rochas esfriadas e endurecidas. Ela é composta da crosta juntamente com a camada mais superficial do manto, que possui rochas parcialmente fundidas. Estrutura da Terra. A Terra não é exatamente esférica, mas ligeiramente achatada nos polos. É muito difícil saber o que há no interior da Terra. Não é possível fazer escavações muito profundas. Os cientistas, entretanto, conseguem chegar a algumas conclusões por evidências indiretas, como tremores de terra, vulcões, geysers e fontes termais. Os vulcões expelem um material líquido, na verdade pastoso, muito aquecido, que recebe o nome de lava, a uma temperatura que varia entre 800 graus Celsius e 1200 graus Celsius. O magma, material formado por rochas fundidas que estão no interior da Terra, dá origem a essa lava vulcânica, que difere daquele por não conter gases dissolvidos. Vulcões existem apenas em alguns lugares. Eles ocorrem nas bordas, entre as placas que formam a crosta terrestre ou ficam muito próximos a elas. O Brasil fica na parte central de uma placa. Por essa razão, é pequena a possibilidade de se manterem vulcões ativos por aqui. Os geysers são fontes de vapor e água muito quente expelidos de partes internas da crosta terrestre. A temperatura da água pode atingir até 150 graus Celsius. As fontes termais são nascentes de água aquecida. Quanto mais profundo for seu ponto de origem, maior será a temperatura da água. Crosta terrestre. A crosta terrestre é uma fina camada sobre a qual vivemos. Nos pontos mais espessos, chega a 50 km de espessura. Isso é pouco diante do diâmetro de vários milhares de quilômetros de nosso planeta. Sua composição é basicamente de silício e alumínio. Tanto o silício como o alumínio são considerados materiais de densidade baixa. A crosta terrestre não é igual em toda a sua extensão, tanto na composição quanto na espessura. Debaixo dos oceanos, a crosta tem em média 7 km de extensão, enquanto sob os continentes sua espessura média varia entre 30 km e 35 km.
O termo litosfera significa esfera de rocha. Vem do grego antigo litos, que significa pedra. A crosta terrestre é a camada superficial da litosfera, formada por rochas sólidas e erodidas. Os solos nada mais são do que antigas rochas desgastadas. Vocabulário: erodido, que sofreu desgaste pela ação mecânica e química da água corrente, ventos, entre outros agentes. Manto: o manto encontra-se ao redor do núcleo, com uma espessura em torno de 2.900 km. Trata-se de um material pastoso, graças à temperatura muito elevada. Os materiais predominantes nessa camada são o silício e o magnésio. O material que extravasa dos vulcões provém do manto. Núcleo: o núcleo da Terra é formado predominantemente pelos elementos níquel e ferro, materiais mais densos que se mantêm mais concentrados em seu interior. Como sabemos que a temperatura aumenta à medida que nos aproximamos do centro do planeta? Algumas minas de carvão ou de diamante chegam a ter poços de 3 km. Observem aí na figura 4. Uma das maiores perfurações feitas com o uso da tecnologia foi de 12 km de profundidade. Isso significa que nunca se foi além de uma pequena porção da crosta. Porém, em todas as minas e perfurações acontece a mesma coisa. Quanto maior a profundidade, mais alta será a temperatura. Então, aí na figura 5 a gente tem o quê? Camadas da Terra. Quanto maior a profundidade, mais alta será a temperatura. O que é grau geotérmico? É o número de metros de profundidade necessário para que a temperatura da água seja elevada em 1 grau Celsius. Agora a gente vai lá para a página 189. Aqui em os minerais. Minerais são materiais com características definidas. Cada mineral tem uma composição química definida, origem na crosta, ou seja, não é fabricado. Geralmente, em virtude da temperatura e do ambiente, os minerais são sólidos, mas há exceções. A água é líquida e o mercúrio é o único metal líquido sob a temperatura normal do ambiente. Atualmente, são conhecidos muitos tipos de minerais. Como exemplo, podemos citar o quartzo, a mica, a turmalina e o diamante. Observação: devemos distinguir entre os significados das palavras e dos nomes. Às vezes, um mineral é constituído por um único elemento, como o mercúrio, ou é constituído por uma substância que tem mais de um elemento, como é a água com hidrogênio e oxigênio. Às vezes pode conter diversas substâncias, como o granito. Então, conforme a definição de mineral, o que importa é que seja natural e com composição definida. Grafite e diamante. Quando você observar um anel de brilhantes, saiba que aquelas pedras são lapidadas. Você sabia que os diamantes são parentes próximos da grafite e do lápis? O diamante e a grafite são constituídos por carbono, mas apresentam estruturas diferentes porque foram formados sob condições totalmente distintas. O diamante, na figura 6, formou-se a grandes profundidades da superfície terrestre, há milhões de anos, em regiões sob muita pressão e calor.
Com o passar do tempo, o material pastoso no qual se encontrava subiu em direção à superfície e esfriou. O diamante é precioso por não ser abundante e por suas qualidades serem muito apreciadas. Pode ser encontrado em minas ou nas águas dos rios, onde pedaços de diamante se misturam com areia. A grafite formou-se por meio de processos mais suaves, em lugar de pressões e temperaturas altíssimas. É o resultado da decomposição de florestas soterradas há mais de 400 milhões de anos. Como a grafite é formada pela mesma substância que forma o diamante, pode-se colocá-la artificialmente em equipamentos que criam situações semelhantes de pressão e temperatura para transformá-la em diamante industrial ou artificial. O diamante artificial não é tão caro como o natural, mas é igualmente duro. Sua dureza é importante para fins industriais e outros, como cortar vidro. Serve para cortar chapas metálicas, fazer polimentos, fabricar brocas para perfuração de poços de petróleo, etc. Minérios. Quando o mineral é caracterizado por possuir metal em sua composição química, podendo ser usado economicamente, passa a ser chamado de minério. Em outras palavras, minérios são fragmentos de rochas que podem ser trabalhados para extração de materiais úteis, como ferro, alumínio e chumbo. Veja na tabela 1 os nomes de alguns minérios e dos metais extraídos deles. Bom, então aqui nessa tabela, não sei se dá para ver, tem nessa primeira coluna o nome do minério e o seu mineral extraído. Então, da bauxita é extraído o alumínio, da hematita é extraído o ferro e da cassiterita o estânio, e assim por diante. O Brasil possui grande quantidade de minérios, os quais são vendidos para outros países. Deles são tirados os metais usados na fabricação de objetos como automóveis, máquinas agrícolas e outros. Agora eu quero que vocês voltem lá na página 188 e realizem essas atividades que estão nessa página. As atividades 1, 2, 3 e 4. Vocês podem fazer aqui na apostila mesmo. Depois tirem uma foto e anexem no Classroom. Ou vocês podem colocar só as respostas num arquivo separado e colocar em anexo. Então é isso. Até uma próxima.